Olá, ouvintes da Rádio Noroeste, eu sou Adelaide Albergaria. Na nossa coluna Conversando com o Direito, nós vamos tratar do episódio que aconteceu num grande supermercado da cidade de Limeira, em que um homem de 56 anos, um homem negro, foi apontado, acusado pelos seguranças do shopping de ter praticado furto contra a loja. Numa situação extremamente vexatória, o homem se viu obrigado a ficar nu na presença de outros clientes, no saguão, no pátio interno da loja de supermercados. A mídia televisiva, impressa, noticiou, informando que o caso, levado ao conhecimento das autoridades, foi enquadrado como um caso de constrangimento. O Código Penal prevê um crime chamado constrangimento ilegal, em que, numa circunstância parecida com o que ocorreu, em tese, poderia até ser caracterizado como crime de constrangimento ilegal. Mas no caso concreto, nesse caso específico deste homem no supermercado de Limeira, fica inequívoca a prática do crime de racismo. O crime de racismo é um crime previsto na Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, inciso 42, em que o legislador constitucional procurou tratar com o maior rigor possível a prática desse crime, inclusive elevando-o à condição de crime imprescritível, aquele crime em que não há um prazo fixado para que o Estado, através dos organismos de justiça, puna o seu agente, o agente praticante desse delito. O Código Penal brasileiro também, no artigo 140, parágrafo 3º, prevê o crime de injúria racial, também apenado com reclusão. A pena de reclusão, inclusive, é prevista pelo legislador constitucional. No entanto, caros ouvintes, casos como esse dificilmente nós conseguimos caracterizar como crime de racismo. E não é por menos que a própria mídia informa que se tratou de um crime de constrangimento, uma situação de constrangimento. Ora, uma investigação aprofundada, uma investigação em que se pretenda efetivamente descobrir o que de fato aconteceu naquele dia com aquela pessoa, vai concluir que houve um crime de racismo. Basta fazer um apanhado de quantas abordagens da mesma natureza aconteceram naquele supermercado. Quantas pessoas foram abordadas em circunstâncias suspeitas de furto? Quantas delas eram negras? Quantas delas eram brancas? Qual foi o tratamento dispensado a cada uma delas? Com certeza, uma pesquisa dessa natureza vai fazer com que se conclua que ali houve uma prática inequívoca de racismo. O homem foi abordado da forma como foi, constrangedora, truculenta, pelo fato de ser um homem negro. E como é que nós vamos travar a luta para que esse tipo de conduta não aconteça mais? Dando a ela visibilidade e falando sobre ela. Nós precisamos fazer com que as autoridades públicas, delegados, promotores, juízes, apliquem a lei de racismo, apliquem efetivamente o preceito constitucional, façam o enquadramento quando o caso realmente comportar do enquadramento na injúria racial, mas não utilizando a injúria racial como subterfúgio para não aplicar um delito mais grave, que é o delito previsto na lei específica que trata de racismo. Só com muita persistência é que nós vamos conseguir fazer com que essa realidade mude no nosso país. Ali em Limeira foi inequivocadamente um caso de racismo. Boa semana a todos, um forte abraço.